Neste vídeo vamos analisar se fazer swing, na época de dividendos, se é rentável ou não. Ou seja, está-se a aproximar a época de dividendos, maio, vai ser uma época de bastantes dividendos para, algumas ações, eh, nacionais. Eu escolhi para analisarmos 3: Navigator, a Galp e, a NOS. Porque têm dividendos mais altos, deve haver outras com dividendos mais elevados, não ponho isso em causa, mas, a minha escolha recaiu sobre estas e, algo que eu quero chamar a atenção é que eu esqueci de marcar aqui a nós a amarela. Ela em 2020 pagou dividendos, em julho, e aquilo que queria começar por explicar é o que são os dividendos. Dividendos é a empresa no final do ano, aparentemente quer tenha resultado positivo ou não, efetua um pagamento que pode ser único, podem fazer um reforço, um dividendo extraordinário, ou seja, podem pagar 2 dividendos num ano. Eu creio que nós temos aqui um exemplo da Navigator em 2020 que pagou 2 dividendos, um no início do ano, outro no final, e digamos que eles deviam de saber que vinha aí bomba da do Covid, mas, eles podem fazer 2 pagamentos. O normal é fazerem um pagamento no ano. Algo que eu achei que é extremamente interessante e por isso é que, basicamente agarrou-me, o olho, foi que eu não sei porquê, em Portugal, o dividendo é registado, aquilo que se chama ex-dividend, é registado cerca de 2 ou 3 dias antes do pagamento de dividendo. Lá fora não é assim. Lá fora, as situações que são iguais aqui, ou seja, que o dividendo, é registado dias antes do pagamento. Por norma, eles pagam, 4 dividendos durante o ano. Por exemplo, a Apple faz, pagamento de dividendos trimestrais, e isto traz alguma estabilidade à cotada, ou seja, previne aquilo que se chama o pump and dump. E eu fiquei curioso, principalmente porque quando pediram para analisar a nós, eu vi que o pagamento do dividendo eram cerca de 9%, 9,28 para ser exato, e este percentual mantém-se estável durante o ano. Ou seja, deduzo eu que, se a cotada subir, para os 5 euros, eles vão pagar na mesma os 9,28%. Normalmente nem é assim, normalmente aquilo que eles fazem é eles fixam o valor de dividendo a pagar em espécie, em euros, e depois, fazem a divisão para determinar qual é a percentagem da cotada. Enfim, também não é importante. Aquilo que é importante é: compensa ou não jogar, visto que estamos numa situação que pode ser considerada de pump and dump, ou seja, as pessoas entrarem na cotada, fazerem o registro de dividendo e venderem-na, após o registro de dividendo, e saber se isso compensa ou não. Para tal, vamos começar, e eu trago aqui o Excel. O que é que eu fiz neste Excel? Eu registei, as datas. Amarelo está a data do ex-dividend, ou seja, a data do registro. A verde, a data do pagamento. Depois aquilo que eu fiz foi 2 dias antes, isto é comum para todos, 2 dias antes, fazer, basicamente o registro dos valores das cotadas, hã, e efetuar a compra 2 dias antes. Isto porquê? Porque eu já vi vários, vídeos e também já li sobre isso, e o pagamento do dividendo, ou seja, o registro, aliás, do dividendo é feito, hã, vamos olhar para aqui, no dia 18. No entanto, eles aconselham, que se compre no mínimo um dia antes, ou seja, na véspera do registro, que é para o sistema realmente contabilizar as pessoas que estão, dentro da ação. E, importante também saber, o dia do registro de dividendos significa que, se eu possuir a ação
neste dia que é registado, ou seja, eu tenho que possuí-lo até ao final da sessão, só assim é que eu estou habilitado a receber o dividendo. Se eu tiver a ação no dia 16, vender no dia 18, eu não vou receber dividendo. Ok? Isto é algo que é importante as pessoas entenderem porque digamos que pode-se cometer erros que não são nada agradáveis depois de ter esta surpresa. Assim sendo, os únicos dias que nós podemos vender é após o registro. Se o ex-dividend é no dia 18 de abril, nós podemos vender exatamente no dia a seguir. Exatamente. Não é necessário ficar até à data de pagamentos, porque normalmente a data de pagamentos, e algo que vocês vão ver, que é praticamente sintomático, é que na data do pagamento a ação até cai. Uh, o que é um pouco análogo, mas isso já são outras histórias. Vamos então analisar para. Vamos começar aqui pela Navigator. Então, basicamente, aquilo que eu fiz foi recolher no dia 16, hora de fecho, a quanto é que fechou. Isto é tudo fecho. Todos os valores são de fecho, não é de abertura, não é o ponto mais alto ou mais baixo, é o fecho. 16 de abril, registar o fecho. Eu escrevi aqui uma nota a dizer que entre o dia 10 do 4 e o 15 do 4 para verem os valores. Ela subiu sensivelmente 5%, contas redondas, 5% nestes dias anteriores, o que quer dizer que isto é só para servir como reforço. Comprar 2 dias antes pode não ser a melhor opção, mas como nós não conseguimos fazer futurologia, o ideal é, para o nosso exemplo, usar para todos 2 dias antes e basicamente é fazer às cegas e ver se compensa ou não. Então, dia 17, o valor de fecho foram 4,202. Dia do registro de dividendo, existe a tendência de queda 3,988. Dia seguinte foi 3,992. Nós temos o feriado de 25 de abril depois disto, mas data do pagamento foi 24 de abril. A cotada voltou a descer e depois escrevi aqui nunca, porque esta coluna aqui corresponde basicamente ao dia em que se recupera o valor total da ação sem dividendo. Ignorando o dividendo, ignorando o dividendo, esta coluna, estas datas, elas são móveis, isto depende da data, ou seja, do valor da ação. Nesta data, nós recuperamos a totalidade do valor da ação. Notem que hora de fecho não é o valor mais alto, porque pode ter, e já estamos aqui a divagar porque eu não sei se é verdade ou não, mas no dia 11 de dezembro, por exemplo, pode ter o pico mais alto ter sido 2,6. Mas lá está, é muito difícil as pessoas conseguirem prever isso. Mas Tendo em conta o fecho, tendo em conta o fecho, quando é que recuperamos o valor pago pela ação? Que é para depois juntarmos o dividendo. Em 2019, a Navigator nunca mais recuperou este valor. Isto é um alerta. Porquê? Porque, como é óbvio, quanto mais tempo tivermos com a ação, mais estamos a arriscar. Já aqui neste ano, eu não fiz levantamento de dados e eu explico porquê. Porque também nunca se iria recuperar, nem sei se nunca se iria recuperar ou não. Eu creio que não se recupera, mas eu escrevi aqui, nunca mais recuperou. Isto foi o período antes do Covid, ou seja, em janeiro foi quando a Bolsa começou a refletir os problemas que nós íamos ter com o Covid, e de janeiro até meio de março foi sempre a cair. Então acho que é injusto estar a fazer o registro. Claro que as datas de 2020 também estão naquilo que se chama o super ciclo, ou seja, de recuperação, porque
A queda do Covid dá-se, pelo menos na bolsa, dá-se de janeiro até meados finais de março, e a recuperação começa em abril, pelo que, como vocês podem ver, 2020 aqui em maio, este valor pode ser anormal, e é fácil perceber que isto está praticamente sempre a subir, e a recuperação do valor pago pela ação é imediato no dia a seguir ao registro de dividendo, e realizamos até algum lucro. Aqui em 2019 isso já não acontece, certo? Então, por norma, aquilo que acontece é o quê? Data de registro de dividendo. O dividendo são 63 cêntimos. O expectável é que a ação caia, pelo menos ela vai abrir próximo da diferença entre o valor da ação no dia anterior menos o dividendo que se vai pagar. Neste dia do registro, se vocês forem ver aqui, caiu cerca de 50 e poucos cêntimos, 52 cêntimos. Isto é o fecho, porque ela cai, mas depois o normal é recuperar, mesmo que ligeiramente. Isto é o mais comum. Temos aqui algumas situações, por exemplo, na Galp, maio, por isso é que eu falo desta questão dos superciclos, para se ter em atenção, porque aqui não foi o que aconteceu, aqui caiu, foi praticamente 20 cêntimos, o pagamento foram 70 cêntimos, e ela foi sempre a bombar, por assim dizer. É atípico, não sei se devemos ter isto em conta, mas tendo estas datas, aquilo que eu fiz aqui foi amarelo, está a melhor opção, eu coloquei a melhor opção amarelo, a verde, data do pagamento do dividendo. Isto era se vendêssemos na data de pagamento do dividendo, aqui é sempre o dia após o registro do dividendo, ok? Basicamente, aquilo que podem ver na fórmula foi que eu peguei no valor, e vamos fazer por ordem, no valor da cotada, no dia que estamos a analisar, valor da cotada, fecho, somei o dividendo, subtraí o nosso custo, e isto vai dar o nosso lucro. Depois, basicamente, é dividir o lucro pelo valor de compra para determinarmos o percentual de subida ou de descida. E neste caso, como vocês podem ver, como ela também nunca recuperou, o crescendo foi sempre negativo, pelo que a melhor opção, por isso coloquei a amarelo, é vender após a data do registro do dividendo. Vamos agora aqui passar para o ano de 2020, dezembro, e olhando para as datas, colocando basicamente estes dados e repetindo o que está acima, nós fazemos a compra no dia 4 de dezembro a 2,6 euros, ela foi descendo até à data de pagamento de dividendo, começou uma ligeira recuperação no dia 10 de dezembro, que é a data do pagamento, mas só conseguimos recuperar na totalidade o valor da ação praticamente um mês depois. Claro que isto existe muito risco, pode ser um mês, aqui são 6 meses, aqui basicamente, esta é a situação que compensa vendendo logo no dia a seguir. Mas se vocês forem notar, tem sempre um período, e isto é preciso ter em conta, porque pode variar entre 1 a 2 meses. Eu creio que vi aqui a situação, esta da Galp, que foram 6 meses. Colocando os dados, repetindo, seja fazendo a soma de dividendo a soma de dividendo ao dia de fecho, o valor do fecho no dia em que definimos para vender, subtraindo o valor que compramos, vemos o lucro, neste caso dá 6%, vendendo no dia de pagamento deu 6,88, ou seja, cresceu, e se esperássemos um mês, teríamos retorno praticamente total do valor que pagámos pela ação,
e teríamos um lucro superior de 11,57. Porque é que eu coloquei aqui a amarelo a melhor opção? Porque lá está, eu considero por defeito, a melhor opção é vender sempre após a data do registro. Porquê? Porque diminuímos o nosso risco. Mas claro que existem situações em que diminuímos o nosso ganho. Neste caso, temos aqui para já um empate. Porquê? Porque nesta nunca recuperou, nesta a recuperação demorou sensivelmente um mês. Vamos passar então para a Galp. A Galp, voltando a repetir todos os dados, como veem, perdemos cerca de 1% se vendermos após o registro do dividendo, 3% na data de pagamento e se esperarmos sensivelmente 6 meses, recuperamos 4%. Ora, 4% em 6 meses, eu lamento, mas isto não compensa, por isso é que eu considero que vender com prejuízo logo a seguir à data de dividendo, porque é o menor valor, é o que mais compensa. 2020, recolhi mais uma vez as datas, repetir o processo. Claro que 20 de maio já falei sobre isto. Estes dados podem ser enviesados e aqui claramente compensa vender logo a seguir ao registro do dividendo. Temos 15% face 2 dias depois 12%, 3 dias depois mantém-se os 12%. Claro que tem diferenças décimas. Agora vamos analisar aqui a nós. A nós costuma pagar dividendos anualmente. Os dividendos que paga, pelo que eu tenho visto, a taxa é fixa, 9,28%. Fiz a recolha de dados. Em 2019, vocês podem ver que a ação foi sempre a descer. No entanto, para recuperar o valor que se pagou pela ação, porque nós fazemos a compra neste dia, tivemos que esperar 2 meses. Isto traduz-se em que percentuais, basicamente, a recuperação são 2 meses, deu 6%, vendendo no dia após o registro de dividendo dá 1,62%, vendendo no dia do pagamento de dividendo 1,2%. Ou seja, neste caso, a melhor opção também é vender após o registro de dividendo. 2020, estamos em julho, mesma situação, recolha dos dados e claramente que compensa esperar, praticamente são 20 dias, 20 dias são 4 semanas, e, mas como temos uma situação em que 4 semanas a cotada pode ter um comportamento que não. As datas coincidem, que é interessante. Pode ter um comportamento que não é o desejável, no entanto, são 11%. Eu considero na mesma que a melhor opção é este dia. Agora, aquilo que eu vou fazer é basicamente um exercício de especulação, como é óbvio, porque quem acompanha o canal sabe que eu acredito na análise técnica, porque ela basicamente é o motor das cotadas. Existe a importância, sem dúvida, das notícias, mas mesmo as notícias depois correspondem e respondem, o seu comportamento fica alinhado com a análise técnica, seja usando o Fibonacci, seja usando as linhas de suporte e resistência, que são, no curto prazo, as mais viáveis, seja usando as Ichimoku Clouds, Bollinger Bands, ou seja, as pessoas têm que escolher aquilo que querem usar para analisar uma determinada ação, mas elas seguem comportamentos de modelos matemáticos, pelo que aquilo que eu me lembrei de fazer foi o quê? Registar o comportamento das cotadas neste período de dividendos e tentar transpor para o presente e ver se as coisas começam a alinhar-se ou não. Ora, fiz isto para 2020, como depois vi que 2020, quer dizer, estamos em julho, podemos estar aqui num super ciclo de crescimento, não vale a pena estar a fazer. Maio de 2019 seria uma opção, mas como já tínhamos os dados no Excel, eu fui também fazer aqui, e vamos agora verificar o que é que eu fiz, que eu explico.
decidi fazer em 2018, apesar que temos também o período de crise financeira em 2018, por isso não sei se os dados ficam muito afetados ou não. Então, basicamente, o que é que eu fiz? Registro do dividendo, dia 23 de maio, peguei em algumas sessões anteriores, neste caso nós compraríamos aqui, certo? No entanto, eu peguei algumas sessões anteriores, se desse para acrescentar pontos, eu fazia mais alguns, mas para já é esta a base. A maior queda, não se esqueçam, a maior queda é basicamente na data do dividendo, a data do registro do dividendo. Apesar de dizer aqui dividendo, é ex-dividend, ok? Nesta data dá-se o registro do dividendo. E depois fiz o comportamento até praticamente recuperarmos o valor de compra da ação. Vamos depois, basicamente, aqui no trading de hoje, só selecionarem o botão direito do rato e fazer clone. E como veem, ele faz um clone deste comportamento e depois é só trazer cá para a frente. Eu sugiro tirarem zoom para arrastarem basicamente aquilo que desenharam e colocarem depois nesta zona. 2020, exatamente a mesma coisa. Vamos fazer aqui um clone, que eu esqueci-me de fazer. Clone. Vou ter que fazer zoom, que é para apanhar mesmo esta. Ok? Ter aqui em cima. E vamos agora ver o que é que acontece se... Algo que vocês podem ver de forma isolada é que realmente a data de pagamento do dividendo é quando se dá a maior queda. Não haja dúvidas. Sempre que há o registro de dividendo, dá-se uma queda forte. Depois disso, por norma, ela continua a cair e depois acaba por recuperar. Agora, a minha ideia o que é? Nós sabemos que o pagamento do dividendo vai ser, no dia 6 de maio. Esta é a data de pagamento do dividendo. Eu vou colocar aqui uma barra. Vamos colocar aqui. E vamos meter esta data, esta barra a verde, só para bater certo com aquilo que colocámos antes. E depois, no dia 3, é a data do registro do dividendo. Vamos meter a amarelo e vou meter a cinzento a data, que é 2 dias antes, a data de compra do dividendo. Ora vejam, vou meter a cinzento, que é para bater também certo. Vejo que este período não quer dizer que seja a melhor altura para comprar. É importante as pessoas entenderem isso. No entanto, aquilo que eu tento aqui demonstrar basicamente, ou tentar perceber, é se os comportamentos da cotada batem, certo ou não. E aquilo que eu fiz foi, aqui temos o ponto de pagamento, dia 3 de maio, temos a maior queda, e depois tentar encontrar pontos em que ela toque, de modo a que nós consigamos entender qual será o comportamento da cotada. Data do registro, maior queda, compra seria aqui o melhor período. Se nós virmos pontos de contactos que nós temos, quer dizer, a cotada não teve este comportamento assim, mas pelo menos esta parte está a corresponder. Hoje o mais certo, isto já é a data de hoje, hoje o mais certo é ela fechar positiva, eu não tenho a menor dúvida disso. Provavelmente na sexta-feira ela volta a fechar positiva, mas apenas ligeiramente, e depois poderá quebrar ou não. Isto agora já é futurologia, não é verdade? No entanto, aquilo que nos interessa perceber é o quê? É o que é que acontece com a data de registro de dividendo. E, havendo o registro de dividendo, algo que eu tinha mencionado no primeiro vídeo que eu fiz sobre a nós, foi que o ideal era que ela se mantivesse estável, para que quando houvesse o registro de dividendo ela fechava logo esta gap. Ela fechava no imediato, isto seria extremamente positivo. E claro está,
Fechando a GAP, não nos preocuparíamos mais que ela pudesse, um dia mais tarde, morder-nos a mão e vir aqui fechar a GAP. Este seria um comportamento bastante positivo. Eu, como vocês podem ver, usei basicamente como o ponto de referência. O ponto de referência basicamente foi este dia, em que temos aqui praticamente sobre o fecho. Eu posso subir isto um pouco mais para coincidir. E depois a recuperação dela seria mais ou menos assim. Temos aqui pelo menos uma indicação que ficaria próximo do Fibonacci. Eu volto a dizer, isto é mera especulação, é um mero exercício para vermos o que é que realmente poderá acontecer ou não. Vamos agora colocar então as linhas que eu desenhei, que são de 2018, data do registro do dividendo. Como eu falei, eu não tenho aqui nada que. Não tenho dados passados, que é uma pena, porque poderia tentar fazer coincidir. No entanto, temos que assumir que ela vai continuar a aumentar e vou usar como ponto de interseção a especulação de 2020, ou seja, o facto de termos ali um ponto. E aquilo que podem ver é que realmente também nos dá um ponto de interesse, que é o que na data do registro de dividendo ela cai, está com vida, ela ela cai fortemente, anda aqui a passear. Interessante estar aqui a tocar na nuvem, interessante ter aqui suporte. Fechamos a gap, aqui isto realmente está. Será que poderemos ter este tipo de comportamento? Em 2018, de certa forma, comprando nos se isto, claro, acontecer, nos 3.01, tirando 2,70, 2,90, quer dizer, vendendo logo no dia a seguir já compensa, já se ganha algum dinheiro. Eu espero que estejam a entender. E vamos supor, se eu entrar nesta data, ou se tivesse entrado nesta data aqui ou nesta aqui, e tivesse comprado a 3 euros, certo, a cotada, o dividendo vão ser, e vamos já confirmar, o dividendo é exatamente igual ao do ano anterior. No ano anterior, a nós pagou 0,27. Então, são mais ou menos 28 cêntimos. Se comprando a 3, se subtrairmos o dividendo, que é para nos dar o máximo de queda esperado, dá mais ou menos 2,72. Ora, 2,72 é muito cá em baixo. Se realmente ela vier aqui preencher a gap, estamos a falar de uma diferença de 15 cêntimos, ganhamos 10 cêntimos por ação. 10 cêntimos por ação não é nada mal. Claro que poderá acontecer esta quebra e depois demorar uma eternidade para recuperar. Eu considero que, pelo menos tendo em conta aquilo que estamos a analisar, vender na data após o registro de dividendo é a melhor opção. Aceitar que vamos ter uma queda. Temos a apresentação de resultados, que também pode ser uma boa data para deixar andar a ação correr. Eu não sei se as previsões são, ou pelo menos as expectativas são de uma subida forte, se consegue bater estas estimativas, mas caso consiga, ela vai voltar para os níveis anteriores. Portanto, é necessário definir estratégias. A que temos de dados históricos é, ponto 1, comprar no mínimo 2 dias antes do registro de dividendo, procurar um valor que esteja dentro do mais baixo, tendo em conta o comportamento mais recente da nós. A melhor entrada, sem dúvida, seria aqui próximo dos 3 euros. Ela hoje está nos 3,06, continua a compensar. Estamos a falar de uma diferença de 6 cêntimos. Quer dizer, são 2% de diferença, não é nada de especial, porque o dividendo vão ser cerca de 9. Em vez de ganhar 9, ganha só 7. Claro que apertam poucas margens, mas paciência.
Depois, ficar com a ação até ao fecho da sessão do registro de dividendo, no caso 3 de maio, vender no dia 4 de maio. Agora, devem vender de olhos fechados. A estratégia pode variar entre vender a totalidade no dia a seguir ao registro de dividendo, vender uma parte e deixar a restante andar usando como margem, usando sempre como margem de erro, basicamente o valor da compra menos o valor do dividendo. Se eu comprei aqui nos 3 e o dividendo são 0,28, eu basicamente tenho margem para que ela deixe e eu fico positivo até aos 2,72. Vamos usar os 2,75, coincide praticamente com esta linha aqui, para cobrir os nossos custos. Vamos pagar comissões, como é óbvio, fazemos o break-even aqui. Isto permite-nos deixar rolar a ação e verificar se compensa ou não ficar com ela. É a futurologia, estas cotadas não costumam ter grandes flutuações, mesmo estas velas, eu vou afastar isto para aqui, mesmo estas velas correspondem apenas a, não chega aos 2%, é uma vela de grande tamanho, esta 2,46%, ou seja, ela não varia assim muito num dia, não é expectável que se perca a diferença do dividendo num dia. Eu estou a pensar seriamente pegar em algum capital, não muito. Eu queria fazer isso na minha conta de swing, mas eu estou sem capitais na conta de swing, por isso é que apostei na conta de longo prazo na Tesla, mas é para fazer swing, é para vender assim que eu vejo que ela está a inverter o comportamento. Mas eu estou a pensar seriamente em entrar e não preciso de entrar propriamente dito hoje. Uh, e depois estou a pensar, vou pensar durante o fim de semana de quais são os montantes que eu vou usar, porque ainda falta bastante, falta cerca de uma semana, é praticamente uma semana que falta. Um, pelas contas, pelo histórico, pelos dados que analisamos, basicamente só não compensou em duas situações. Numa compensou ligeiramente, 1,62 não é um ganho expressivo, mas pelo menos uma coisa nós temos aqui em mente pela recolha de dados, é que por norma compensa, ganha a maioria das vezes, são 1, 2, 3, 4 situações em que compensa, só 2 não compensa, perdemos algum, mas quem apostar, vamos supor 1000 euros, 1% de 1000 euros são 10 euros. Se juntarmos os custos, as comissões que poderemos ter que pagar, tanto na compra como na venda, que falemos em 20 euros, em 1000 euros. E o ganho que nós poderemos ter, o menor são 3%, são 30 euros, o que quer dizer que compensa pagar os custos. Eu, honestamente, vou só definir quanto é que eu vou apostar. Eu não vou fazer uma aposta de all-in, eu não gosto de iolos, eu detesto perder dinheiro e fico sempre com aquela sensação de que se eu tivesse apostado mais, ganhava muito mais, mas lá está, se depois de ver as ações é muito fácil de dizer devia ter feito isto, devia ter não ter apostado. No entanto, eu vou pensar num valor para apostar e ver se realmente jogar os dividendos compensa ou não. Eu já fiz uma jogada consciente e quem acompanha o meu portfólio sabe que eu fiz uma jogada consciente com a Petrobras. Já agora vou-vos mostrar rapidamente a Petrobras. Vamos meter aqui PBR. E a Petrobras, vocês podem ver a data do registro de dividendo, foi 15 de abril. Eu já sabia que ela ia cair, completamente normal e expectável.
ela caiu no dia a seguir, ou seja, neste dia ela fechou, nos 8,10, no dia anterior 8,49, o dividendo, está ali, são 0,28 cêntimos. Ah, no dia a seguir ela, recuperou ligeiramente. Eu tinha conscientemente dito que iria deixá-la rolar até ela bater aqui nesta resistência e depois decidia se vendia ou não, porque ela sempre que bate na resistência, ela cai e depois volta a ter muita resistência. Ela tem tido dificuldade de ultrapassar o valor entre os 8,40, e que eu até coloquei, eu vou fazer aqui um pouco de zoom para vocês verem. Eu até coloquei aqui um tracejado, e este tracejado basicamente é: eu faço vendas mal ela se aproxime deste valor, e eu faço vendas mal ela se aproxime deste valor. Porquê? Porque ela tem sempre dificuldade e ela não, tem ultrapassado, isto estamos a falar o período do mês de março todo, ela nunca conseguiu ultrapassar ou fechar, acima, fechou aqui. Mas isto lá está, eu se soubesse que a cotada ia até, e ela neste dia chegou aos 8,73, se eu soubesse, eu tinha vendido, como o José costuma fazer nos máximos, mas eu fiz vendas nos 2,50 e depois quando vi ela ir, aos 2,60, ela começou a cobrar um bocadinho, eu vou vender nos 2,60, vendo o resto, não vale a pena mantê-la. Decisão minha, esta jogada rendeu-me sensivelmente, se eu tivesse vendido, quando eu notasse que ela não conseguia ultrapassar, ah, eu venderia exatamente nos mesmos valores, 8,50. Então, esta jogada que foram basicamente aguentar a cotada, sensivelmente, vamos usar contas redondas, um mês, eu no mês ganhei, mais 20 cêntimos, 28 cêntimos, contas redondas, por ação. Ou seja, em vez de ter feito a venda, e eu tenho que verificar se realmente estes dados batem certo, porque eu tenho a ideia que vendi a primeira vez foi aqui em março, e depois é que mantive a cotada na minha posse, a pensar que ela ia quebrar isto. Então seria mais ou menos aqui, e esperei, foram 15 dias, um mês, que seja um mês, e recuperei, não só o meu rendimento, e digamos que 20 cêntimos em 8, isto foram mais ou menos 20 e poucos por cento de dividendo. Eu acho que claramente fiz aqui uma boa jogada e por isso é que eu estou a pensar em fazê-la na nós. Ah, honestamente, eu vou fazer. Espero que tenham gostado, fiquem conscientes de que, mais uma vez, isto é tudo especulação, é usar dados que são um facto, mas não deixa de ser especulação. O importante é que é da vossa responsabilidade, fazer este tipo de jogada. Eu assumo as minhas responsabilidades. Quando eu perco dinheiro, sou eu que sofro, não é os influenciadores ou as pessoas que eu sigo, e que eu vejo também os vídeos em que as fazem a análise das ações, Elliott Waves e afins, e no final quem decide se eu entro, em que valores é que eu entro, sou sempre eu. Okay? Eu tenho tido situações em que eu ainda estou preso, basta acompanharem o portfólio, eu estou preso em quê? Na, tanto no meu portfólio de curto prazo como no longo prazo, eu tenho ações que eu estou preso, aquela que me está a dar maior rentabilidade, que é a Apple, eu entrei, inicialmente foi às escuras, completamente às escuras, sem conhecimento nenhum. Quando eu fiz a venda de parte das ações, eu considero que também foi às escuras, e eu considero porquê? Porque eu comecei a recolher informação, eu comecei a ver aquilo que os outros youtubers diziam e previam, eu comecei a tomar contacto com a Elliott Waves e depois comecei a compreender que a Elliott Waves, aqueles pontos em que eles dizem que poderá ser o retracement, ou seja, a correção, estes são móveis, uh, e como são móveis, deixam-nos um pouco atrás. Porquê? Porque
é muito difícil eu dizer a nós vai, ter um comportamento que basicamente corresponda, ela vai cair, ela vai cair na data de registro e tendo em conta o ano passado, ela vai recuperar, praticamente o seu valor no espaço de, eh, até ao final do mês de maio. Só que, o valor aqui seria 2,42. Estou a usar dados históricos, atenção, 2,40, 3,24 e, isto pode nunca acontecer. Ela pode descer mais do que aqui. Eu achei interessante realmente, usar como ponto aqui o mínimo desta vela. Aliás, até posso subir um pouco para bater o mais certo, mas aquilo que eu gostei de ver é que ela realmente acerta aqui com a nossa gap, tem o comportamento que eu espero que é normal quando se preenche gaps, que é ela preenche a gap, faz um falso breakthrough e depois cai e anda outra vez a usar a gap como resistência. Tem acontecido sempre aqui. Eu gostei desta parte, gostei de ver que está aqui próximo das nossas linhas de suporte e de resistência, mas lá está, isto é futurologia. Subscrevam o canal, façam like no vídeo, digam-me se concordam ou não com aquilo que eu expliquei, deem-me dicas, porque realmente a vossa ajuda tem sido bastante útil, principalmente, e o Ricardo tem comentado bastante nestes últimos vídeos, mas o Ricardo chamou-me a atenção para uma ação que eu acho que é interessante, que é a AMD, que realmente ela está a subir. Não fosse eu ter uma alternativa que me deu todas as condições, eu teria comprado a AMD e hoje estaria positivo. E basicamente entrar em cotadas, o ideal é entrar quando temos estas figuras geométricas, estes wedges, hum, são aqueles que nos dão uma maior probabilidade de sucesso, hum, pelo que conto com o vosso apoio. Até amanhã ou até logo, no caso.